nessa condição de deputado e batalho para não perder o mandato agora, como está acontecendo nessa tentativa de cassação. Você acha que essa perca de mandato, que até onde caminha, deve acontecer? É uma forma de calar a sua voz também? Deve acontecer? É uma possibilidade. Foi repassado por 13-5, né? É. Acho que foi mantido, não sei, por 13-5 agora, não foi? Esse processo é o seguinte, ele passa primeiro pelo Conselho de Ética, já perdi. Depois tem um recurso à Comissão de Constituição e Justiça, já perdi. Aí depois tem a votação no plenário da Câmara. É essa que ainda não aconteceu. É a que falta. É a última também? É a última. Essas são os próprios companheiros ali da casa que vão... São todos os deputados federais. Isso, e você deputadas tem que ter direito a votar. É uma margem... esqueci o termo, mas tem que ter... É uma maioria qualificada. Isso, maioria... Eles têm que botar 257 votos sim pela cassação. De 513. De 513. Se tiver 257 dizendo caça, você já tem uma ideia de quantos estão junto com você? Vou te responder essa pergunta de uma maneira que não é tão exata como eu gostaria. Se hoje a vontade individual dos parlamentares fosse o que se expressasse nos votos, eu diria inclusive que muito provavelmente eu não seria cassado. Porque eu recebo contato de deputado de esquerda, de direita, do centrão, que fala assim, é injusto, é desproporcional o que estão fazendo contigo. No entanto, o Lira está irredutível. Que é o ex-presidente da Câmara. Agora, o Lira estar irredutível não seria o suficiente para me caçar, que é um cara. E aí volta ao conjunto das perguntas anteriores que vocês fizeram, né? Então por que ele tem tanta força? Porque ele é uma representação do poder oligárquico dentro do espaço do parlamento burguês. É um cara que ele hoje controla bilhões de reais. Nós não estamos falando mais nem em milhões. Nós estamos falando de bilhões de reais controlados por ele, né? Naquilo que ficou chamado como o escândalo do orçamento secreto. Por que você está sendo caçado? Por isso, por causa do Lira. Sem medo de errar. Não tem nada a ver com um militante do MBL. Aquela foi a desculpa. Isso é uma desculpa. É a desculpa. O MBL é o sócio minoritário dessa história. Eles não teriam... Você acha que foi combinado aquilo lá? Não posso afirmar que foi combinado deles com o Lira, numa conversa prévia, mas não duvido de absolutamente nada. Esse sujeito do MBL, que parece que agora até saiu, brigou lá entre eles, ele me atacou em espaços públicos 7 vezes. E aquela vez na Câmara foi a 5ª vez. Naquele dia falando tudo que falou de minha mãe, né? Então os vídeos aí circulando, né? Chamou de bandida pra baixo. E eu, então, reagi a ele, de fato botei ele pra fora da Câmara. Se você perguntar em off a qualquer deputado da direita, e até da extrema direita, do centrão, o que eles fariam numa situação parecida, eles vão dizer para vocês que fariam muito pior. E alguns dizem isso fora do off. Você foi ponderado naquele momento. Um deputado que é da bancada da bala, chamado Alberto Fraga, ele foi chamado como testemunha de acusação contra mim no Conselho de Ética. E quando ele chegou lá, o deputado Chico Alencar perguntou para ele, deputado Fraga, se alguém falasse o que falaram com Glauber da sua mãe, o que você faria? O cara era testemunha de acusação. Ele falou, eu botava para fora e cobria na porrada. Ele disse isso nos microfones, mesmo tendo sido indicado como testemunha de acusação. Melhor testemunha de acusação que uma pessoa poderia ter. Se transformou numa testemunha de defesa na prática, né? Você chegou a denunciar o Costenaro na polícia, vez que ele foi atrás de você? Na Polícia Legislativa, naquele dia na Câmara, mas antes disso já tinha um boletim de ocorrência contra ele, feito pelo Fábio, que é coordenador do meu mandato, porque em uma dessas ocasiões ele chega pro Fábio e diz, Fabinho, eu sei onde sua mãe mora, que é Margarida, que tem mais de 70 anos. Na primeira vez... Com que intuito é isso? Não entendi. Com que intuito isso? Dessa frase? Ameaçar. Que isso? Ameaçar. Não, ou seja, botar medo. Onde sua mãe mora. Botar medo.
né? Ou seja, ameaçar botando medo. Sei onde sua mãe mora, né? Fábio foi muito calmo de não ter reagido naquele momento. Na primeira vez que ele chegou, a gente faz toda segunda-feira uma roda de conversa no centro do Rio, no Largo da Carioca, meio-dia. Largo da Carioca, né? É. Lá funciona uma prestação de contas. Prestação de contas, toda segunda-feira, meio-dia. Que tem a ver com o que a gente estava conversando também, o papel do mandato para fora. Sim. Né? Então, a gente bate ponto lá, a pessoa já sabe como Segunda, encontrar. Segunda, meio-dia. Tô no Largo da Carioca. Largo da Carioca. Mesmo quando eu não tô, o mandato tá lá. O pessoal tá tocando, microfone aberto, quem quiser chega, pergunta, fala. E é uma prestação de conta do que rolou na semana em Brasília. Do que rolou na semana, se alguém quiser pegar, me criticar por alguma posição política que eu tenha tido dentro da Câmara. Sério? O pessoal te chama atenção lá também? Com certeza. Microfone aberto. Já faço isso há mais de 10 anos, né? E aí, esse sujeito chegou lá, numa primeira vez eu não o conhecia, né? Ele não era conhecido como se tornou depois. No final do encontro, ele me faz perguntas sobre o MST. E eu respondo as perguntas dele. No final, fico sabendo que era do MBL. E a gente foi para uma confrontação verbal. Só que nas redes sociais dele ficou ruim. Que os próprios seguidores disseram, pô, tu foi mal aí, hein? Tu foi mal aí, não sei o quê. Aí, na segunda vez, ele volta mais agressivo. Na terceira vez, mais agressivo. Na quarta, mais agressivo, e foi esse caso do boletim de ocorrência do Fábio. Na quinta vez, foi aquela discussão minha com ele dentro do espaço da Câmara, onde ele diz lá, inclusive, bota um story dizendo missão, que tinha uma missão na Câmara. E não diz que missão era essa. Mas depois daquele episódio na Câmara, ele se sentiu confortável para mais 2 vezes ir atrás de mim em espaços públicos para fazer o mesmo tipo de provocação. Foram 7 vezes no total, né? Então ninguém tem que concordar com a minha reação. Agora eu pergunto, você se arrepende daquele dia lá? Não me arrependo. Agora, se te colocasse em circunstância parecida, você que está me ouvindo, o que você faria, né? O que você faria? Eu não vou dizer que me arrependo, Rodrigão, porque aí eu vou ser hipócrita, né? Minha mãe estava com Alzheimer avançado. Minha referência, amor. Minha mãe faleceu alguns dias depois daquilo ali. Toda vez que eu falo isso, eu fico... Esse sujeito foi confrontado lá se ele queria pedir desculpas a ela pelo que ele tinha feito. E ele disse que não. Aí eu é que vou me arrepender de ter reagido e defendido a honra dela em vida, sabe? Eu fico pensando assim, meu pai, talvez, pô, não dá pra... E eu vou te falar, independente de qualquer coisa, e a gente já pregou isso aqui, quando a pessoa tem uma boa intenção, o diálogo tem que ser mesmo que forte e respeitoso, sabe? Não dá pra você chegar e atribuir coisas familiares a um discurso político, situações pessoais a um discurso político. Isso não foge muito sabe? Da hombridade de cada um. Talvez o que eu me arrependa foi não ter adotado uma medida antes, porque aquilo não surgiu do nada. Tem uma história por trás daquilo ali. Em 2019, o Moro estava na Comissão de Constituição e Justiça, recém-nomeado ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E eu fiz uma analogia com um jogo de futebol, com um juiz que já atuava do lado de uma das equipes, mencionando a eleição do Lula contra o Bolsonaro. E eu disse então se tratar de um juiz ladrão. Ladrão no sentido de ser parcial, de estar com uma das equipes. E ali eu descobri o que era o gabinete do ódio. Em menos de 24 horas, 3 notícias falsas, pesadas, circularam contra mim. A primeira delas era um sujeito metendo dinheiro na cueca. E a legenda era, olhem aí o deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. Quem me conhecia sabia que aquele rosto não era meu. Mas para fake news, foda-se. O negócio é espalhar. Passou. Porque a pessoa não vai saber, a pessoa não me conhece. Inclusive um deputado de direita foi para as redes sociais dele, o Otônio de Paula, e disse, olha gente, eu não concordo com nada do que o Glauber fala, mas essa pessoa aqui não é o Glauber, tal. Não podemos fazer isso e tal. Ele foi o único, eu acho, que fez isso.
A segunda era um gráfico com uma setinha, como se fosse uma matéria jornalística feita, uma arte bonita, dizendo: veja a evolução patrimonial e legal do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão. E a terceira era: a mãe do deputado que chamou o Moro de juiz ladrão foi caçada e presa por roubo de merenda. Como chamou muita atenção o embate com o Moro, imediatamente aqueles mecanismos nacionais de checagem vieram a público de verificar se o que estava circulando na internet era verdadeiro. E disseram: mentira, mentira, mentira. Na época, inclusive, a nossa equipe de comunicação fez uma ironia, né? Já podemos pedir música no Fantástico, porque 3 notícias falsas em menos de 24 horas e tal. Conseguiram rastrear a origem dessas notícias? Não, mas aí vem a segunda etapa dessa história. Os caras sentiram que, no caso especificamente da minha mãe, eu me senti na obrigação moral e política e pessoal de defendê-la, né? Porque eu vi tudo e minha mãe iniciava um Alzheimer. Identificaram um ponto fraco seu naquele E aí momento. começaram a bater nisso insistentemente de 2019 até aqui. Antes do provocador do MBL fazer aquilo, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Gilvanda Federal, Éder Mauro, José Medeiros, todos os deputados federais utilizaram as suas redes para fazer a mesma coisa. Ou me atacar em espaços públicos falando dela. O Éder Mauro, que é lá do Pará, ele não teve nem preocupação ou pudor de, depois da minha mãe falecida, agora, quando houve a aprovação da cassação no Conselho de Ética, dele repostar um vídeo onde ele está chamando ela de bandida. Agora, e eu cheguei a dizer isso em casa, eu falei primeiro para minha irmã e depois eu falei para Sâmia. Falei: porra, eu vou acabar perdendo a calma com um cara desse. Aí ela fala: pô, não faz isso, é o que eles estão querendo. Então, quando vem aquela situação com aquele sujeito, você tem 2019, 2020, 21, 22, 23, 24. Com os caras usando isso o tempo inteiro. Eles pararam de utilizar isso agora depois do falecimento da minha mãe. E mais do que isso, pararam porque eu confrontei eles também. Confrontei eles na Comissão de Constituição e Justiça no último recurso. Aconteceu um episódio lá na CCJ que foi o seguinte: o Marco Feliciano virou no microfone e disse: olha, eu acho que você... alguma coisa do tipo, não vou lembrar as palavras exatas. Eu, pessoalmente, acho que você não merece ser cassado. Mas eu levo dentro de mim uma mágoa muito grande porque você xingou a minha mãe. Ele falou isso pra mim, no microfone. Nunca xinguei a mãe dele, né? Nunca rolou. Nunca rolou. Mas eu sei o que rolou. Eu sei do que ele tá falando e o que ele tá tentando distorcer. Numa fala no plenário, onde ele falou alguma coisa do tipo, se eu não me engano, que o pessoal tinha interesse na morte de Marielle, foi alguma coisa, eu não lembro exatamente o que era, mas eu falei: pô, tu é um filho da puta. Falei isso. Entendi. Então ele pegou isso como se eu tivesse xingado a mãe dele e ficou se utilizando disso como se eu tivesse xingado a mãe dele. E aí eu disse pra ele naquele dia lá, eu falei: olha, eu xinguei você, no microfone. Xinguei o senhor. Nunca xinguei sua mãe. Primeiro porque eu não a conhecia. E segundo porque eu não faria isso. Eu não pegaria a vida de uma pessoa que está fora da arena política e colocaria para utilizar e gerar dano a quem está na disputa política real. Agora, se ficou alguma dúvida se isso possa ser uma ofensa a ela, eu peço aqui desculpas publicamente. Ah, mas ela já está morta. Ele respondeu. Falei: eu sei porque você disse, e eu estou pedindo desculpas à memória dela. E ainda falei: Deus está vendo que eu estou sendo sincero. Sim. Se tem alguma dúvida, eu peço desculpas. Agora, essa é uma oportunidade também para fulano, que fizeram isso de maneira intencional contra minha mãe, pedirem desculpas agora no microfone por aquilo que fizeram. Inclusive o deputado Éder Mauro, que fez isso depois do falecimento dela. Aquilo foi para mim uma... Eu tirei um peso das minhas costas. E aí qual foi a reação dos caras ali no microfone? Recuaram. Éder Mauro chega a falar assim: Glauber, irmão,
você nunca me representou no Conselho de Ética, eu nunca te representei também. Ele não sabe que eu já tinha solicitado a bancada do PSOL uma época para representar, e por motivos outros acabou não acontecendo porque ele era candidato a prefeito em Belém também. Então o pessoal achou que a representação contra ele ia ser o que ele queria, para amplificar o microfone contra o pessoal lá que disputava a eleição com o Edmilson. Mas ele chega e fala, irmão, num tom completamente recuado. Porque agora também eles estão com medo, né? Vai caçar o Globo, daqui a pouco me caça, né? Mas ou seja, vai para cima deles. Então ele também foi ali. Agora, não teve a hombridade. Eu sustento todas as minhas posições publicamente. Levo pancada por isso, inclusive. Recebo carinho e admiração de outras pessoas também por isso. Mas esses caras, eles têm uma covardia que eles não sustentam uma posição. Agora, o fato de eu ter expressado isso, falado isso ali, para mim foi muito importante. Porque a comunicação, ela é importante para aquilo que você está vivenciando, para aquilo que você está... para aquilo que de alguma forma está gerando... ali um efeito negativo por dentro para você, né? Então eu acho que foi a segunda vez que eu defendi a honra da minha mãe de maneira mais direta. Você já pensou processar essas pessoas que ofenderam a memória de sua mãe? Já pensei. Igual que tô vendo aqui no chat. As pessoas acham que tipo, tô na rede social, eu posso fazer o que eu quiser. Então entra aqui, ofende a memória de sua mãe e tal. Você já pensou rastrear essas pessoas e processar elas diretamente? Já pensei sim. E você tem que ter a disposição, inclusive, de uma parte do teu tempo de vida para fazer isso. Aconteceu uma vez que eu processei uma pessoa que falou uma mentira num canal de televisão a cabo em Nova Friburgo. E você tem que ter tempo, né? Porque o juiz marca a audiência. Você tem que ir lá, você tem que participar. Então, quanto mais processo você tem, mais cuidado você tem que estar dando aquilo também, né? É desgastante, mas a partir do momento que as pessoas ficam sabendo assim, aquele lá processa. Aí você vê que já não mete mais, né? Ao mesmo tempo, você tem que ter uma estruturação jurídica para fazer isso, para ficar acompanhando, inclusive, esses casos de processamento, mas sim. Eu, inclusive, espero, passado esse período agora de avaliação da cassação, tem muita coisa que está pendente na minha vida nesse sentido. E vai correr atrás disso. Tem coisas que tem que ser feitas. Você acha que o envolvimento do MBL vai até onde aí com relação ao Costenaro? Eles esperavam ganhar dinheiro. Dinheiro? Porque aí é monetização, né? A partir do tipo de vídeo que eles fazem. Ele tem um alcance grande. Mas tinha também uma tentativa de ganhar politicamente. Porque ele foi candidato a vereador no Rio de Janeiro, né? E perdeu as eleições. Mas ele tentou, através desse embate, amplificar a base de apoiadores dele, né? Antes da gente começar, você estava me dizendo, tem muito hate teu lá no Twitter, né? Ou seja, evidentemente um cara que me odeia, né? Ele vai gostar do cara que vem para uma confrontação física comigo e tende a votar nesse cara. Chegou a falar com o deputado Kim Kataguiri? Falei no plenário da Câmara antes de acontecer o que aconteceu na Câmara. Eu falei, olha, vocês estão botando um mini bandido para nos atacar em espaços públicos. Antes do que aconteceu? Antes do que aconteceu. Eu falei com ele no plenário. E digo mais, vocês estão fazendo isso, já tem um boletim de ocorrência contra esse rapaz, porque ameaçou a mãe de uma militante nossa. E ele falou, não, eu sou contra qualquer tipo de ameaça. Falou isso no plenário. Hoje eles dizem que isso é mentira. Porque eles não sustentam uma posição política. Eles sabem que é verdade. Eles sabem o que ele fez. Eles sabem o tipo de proteção que deram para esse sujeito. Mas eles não vão sustentar publicamente essa posição, né? De que fizeram isso. Porque é muito feio, né? É muito... É um subterrâneo da política que eles não admitem. Eu falei isso com ele no plenário em determinado momento. E ele disse isso, mas no dia que o cara foi lá, ele foi lá defender o cara na Polícia Legislativa. E essa história com o Lira, assim, o que você mais atrapalhou o Lira pra ter toda essa